Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos em mais uma edição do nosso programa, A Igreja Quer Saber. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia. Estamos felizes por mais uma vez estar adentrando ao seu lar através deste programa que tem trazido uma palavra de Deus para a sua vida, meditando nas palavras que Jesus deixou, em que nós meditamos todos os dias para poder trazer uma palavra ao seu coração. E fique ligadinho aí porque o nosso programa já está no ar. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa A Igreja Quer Saber. E mais uma vez estou aqui com os meus amigos, pastor Edmar Oliveira e pastor Marcel. Pastor Marcel não estava no programa anterior, estava em viagem, mas já está de volta e certamente hoje trará uma grande contribuição para o nosso programa. Pai do Senhor, pastor Marcel. Pai do Senhor, pastor Fabiano, mais uma vez, estamos aqui juntos, obrigado. Me sinto feliz por estar aqui com o pastor Edmar também, homens de Deus. E sou grato por essa rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez tratando assuntos tão relevantes, para o nosso dia, para os cristãos. A todos também vocês que estão nos assistindo, também quero agradecer ao nosso Ministério Vila Nova, ao nosso pastor-presidente, pastor Josué, que tem nos concedido sim essa oportunidade. E estou feliz por estar aqui com o Senhor, e Deus continue nos abençoando sempre. Amém, querido. Pastor Edmar, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Ao pastor Fabiano, aqui também ao nosso companheiro e amigo pastor Marcel, aos nossos telespectadores, que Deus nos abençoe, Deus abençoe nosso pastor presidente, que sempre nos dá a condição de estarmos aqui fazendo esse programa. Então vamos ler um texto para a nossa meditação, que será a base daquilo que nós estaremos comentando hoje. Está na palavra de Deus, do escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muito bem, essa palavra do escritor aos Hebreus nos traz a meditação de que a palavra de Deus é suficiente para o homem. E nós vamos discutir hoje aqui a cura pela palavra. Para começar, nós queremos aqui trazer o pastor Edmar Oliveira, que estará falando um pouquinho sobre esta mensagem, sobre aquilo que nós vamos falar hoje aqui. Bom, Fabiano, é interessante quando a gente trabalha essa ideia da cura pela palavra. Foi um tema muito interessante que nós abordamos há alguns anos atrás no Ministério Vila Nova, e justamente pegando a afirmativa de Jesus, e também fazendo menção, é claro, de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, o versículo 16 a seguir, que fala sobre essa questão, que ele diz que por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Ele fala algo muito interessante: e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, pegando como base a palavra que Jesus estabeleceu e tudo aquilo que é respaldado ao longo da Bíblia. O peso maior que nós observamos aqui está na palavra. A palavra, ela tem a capacidade de trazer alívio à nossa alma pela autoridade que ela tem. E na verdade, quando você observa isso, o conceito histórico dos reformadores fala sola escritura, ou seja, só a escritura. Então ela tem um peso para trazer a cura necessária a cada momento da nossa vida. Então o que nós vamos estar falando aqui está ligado muito a essa questão, porque o que é que a palavra trabalha, o que é que ela traz para nós? No sentido, quando nós observamos isso do latim, ela trabalha o conceito, a ideia de cuidar, a ideia de trazer realmente o cuidado à nossa vida, à nossa condição. Tanto é quando você fala de cura, está ligado à questão da medicina, está ligado ao conceito de cuidar.
Então, o que nós queremos aqui nessa oportunidade de estar falando aos irmãos, aqui nós vamos discutir essa questão, né, da cura pela palavra, o cuidado da palavra em trazer a nós o alívio ou aquilo que a nossa alma anseia dentro de um propósito de Deus. E isso está inserido na palavra de Deus. Uma das coisas, pastor Marcelo, que eu acho que é muito bom a gente falar, antes até da gente entrar mais profundamente nesse tema, é que o texto do Evangelho de Marcos, ele vem trazendo o contexto de que os sinais seguem aqueles que creem, né? Então, não há necessariamente a necessidade daquelas pessoas que saem atrás de cura, de milagre, de prodígios, etc. A cura virá por aquilo que ele crê. Se ele creu na palavra, se ele creu naquilo que Jesus disse, se ele creu naquilo que a palavra de Deus ensina, a cura será definida dele a partir disso, e não a partir do momento que ele vai em um local onde tem sinais e prodígios e etc. Muitas vezes a pessoa vai ali pela instrumentalização da pessoa que está falando, e não pela palavra de Deus que vai transmitir cura para a vida dele. É verdade. Isso é tão, eu digo, lamentável, né? Porque, na verdade, até eu entendo que tem pessoas, né, que de boa fé, pessoas com a fé genuína, né, que são levados a procurar esse tipo de movimento, né, de se mover. Mas dentro do contexto que nós entendemos como que é o contexto bíblico, nós entendemos que a cura, a libertação, a alegria, a paz, tudo isso vem através da palavra. É tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, ele é muito claro, pastores, ele é muito claro, e ele diz assim, olha, toda a escritura, ele fala toda, né? Toda. É divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Quem ensina e aprende tem a cura, irmão, né? Entendeu? Tem a cura da ignorância, tem a cura da credulidade infantil, tem a cura de uma série de coisas que pela palavra vai sendo curada. Então ela ensina para repreender, olha só, para corrigir e para instruir em justiça. O Senhor Jesus, quando ele veio à terra, entendeu? A palavra de Deus diz lá em João que o verbo se fez o quê? Carne, não é isso? Verbo, quer dizer, a palavra se fez carne. E toda a escritura, como o senhor acabou de ler, pastor, ela é divinamente inspirada. Lá em Hebreus, né, em Hebreus 4:12, que fala que ela é ela que penetra entre a alma, o espírito, a medula e junto, né, e fala o discernimento. Então, é pela palavra que nós temos que entender que vem todo o processo de cura. E como disse aqui também o pastor Edmar, acertadamente, essa etimologia, né, como o senhor se referiu no latim, da palavra cura, não é apenas mudar o percurso, né, da questão sintomática da doença, não. Mas exatamente assistir, né, uma questão de diligência, uma questão de presença, isso também é cura, né? E nós sabemos que pela palavra de Deus, nós podemos ser curados. Mas nós podemos também ser curados também pela palavra de Deus, que homens são usados pela palavra de Deus para trazer até nós. Sim. Isso é um fato. Aí nós observamos o seguinte, o que é a cura pela palavra de Deus? Eu entendo o seguinte, o senhor acabou de citar. Primeiro, nós temos que crer para entender. Não é isso? Isso, na verdade, é uma frase de Santo Agostinho, né? Que você, primeiro, para você entender, você tem que crer. Aí vem a questão escolástico, né? Na época da Idade Média, né? Que eles falam o seguinte, que começa a trabalhar na dialética de Deus. Não, primeiro, para entender Deus, nós vamos ter que entender tudo isso aqui para poder o quê? Crer. Aí dá problema realmente. Aí vai dar um problema. Não estou dizendo que é errado nós entendermos as coisas de Deus. Mas a cura, ela vem pela palavra. E quando você deposita a sua fé, quando você crer, você vai começar a entender melhor esse Deus. Eu penso dessa forma. Porque isso aí não é um conceito fideísta, daqueles que só vê pela fé tudo. Não. Nós temos um princípio de racionalidade também. Nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que entender a palavra de Deus. Porque ela vai trazer a cura para nossas vidas. E quando eu falo cura sim, um todo, né?
Então não precisamos ir atrás. Eu penso, não precisamos ir atrás. Mas se Deus envia um profeta, entendeu? Como nós temos esse linguajar, né? Envia um profeta, envia uma mulher de Deus, um homem de Deus, vai lá, que Deus tem uma palavra e Ele vai usar essa pessoa para curar você, né? É tão interessante, só para a gente respaldar esse assunto, que quando nós falamos de cura pela palavra, vamos entender uma questão muito interessante. Quando Jesus inicia o ministério dele, eu sempre observo, eu acho muito interessante, quando ele é batizado e a pomba vem o Espírito em forma corpórea de pomba sobre ele, ele é impelido, levado ao deserto, 40 dias e 40 noites sem comer. Interessante, aí quem vem? Vem justamente aquele que é o inimigo das nossas almas, vem diretamente quem há ele. E como é que ele vence? Usando a palavra. Pelo poder da palavra. Que, aliás, ele até usa a palavra, né? Justamente. E quais são os anseios que Jesus está naquele momento? 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, por certo. Qual que são os anseios? A necessidade de comida, que é uma necessidade nossa de sobrevivência. Afeta a questão psicológica, emocional, né? Porque a pessoa, nesse estado, ele fica realmente dentro do conceito da medicina e da psicologia, fica fraco psicologicamente falando, né? Há uma necessidade, um anseio a ser suprido. Mostra ali também uma questão da fome que o homem tem de poder, mas que isso precisa ser pautado e direcionado por uma vontade divina, e essa vontade divina é revelada pela palavra. Então Jesus ali mostra o princípio do evangelho para todos nós, que tudo tem que pautar a partir da palavra. O próprio Satanás usa de recursos da palavra. E se nós não ficarmos atentos a isso, então quer dizer que nós podemos sucumbir e realmente ser acometido de doenças, de enfermidades, de vírus, uma série de coisas, se nós não observarmos atentamente a palavra. Então, a palavra, ela quando observada de forma correta, né, em dose terapêutica, vamos assim dizer, então, ela é a condição para a cura de qualquer problema existente na nossa vida, seja ele social, seja ele espiritual, seja ele conjugal, seja ele financeiro, relacional, psicológico. Então, está na palavra. É isso aí, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber, e hoje nós estamos falando sobre a cura pela palavra. Um assunto muito interessante que eu tenho certeza que vai fazer você enxergar o conhecimento da palavra de Deus de uma forma diferente. E nós estamos falando aqui hoje sobre, até mesmo o pastor Marcel abordou no bloco anterior, sobre o crescimento e a crença, ou seja, para que nós possamos gozar dos benefícios que a palavra de Deus nos traz, para que nós possamos ter verdadeiramente aquilo que Deus traz para a nossa vida, nós precisamos crer. E para isso, Paulo até fala, pastor Marcel, que nós não podemos ser meninos na palavra de Deus, não podemos ser crianças, nós não podemos, temos que nos desenvolver na palavra de Deus, para assim crendo, possamos receber de Deus aquilo que Ele tem através da palavra. Então, um dos pontos interessantes, eu sempre gosto de mencionar, que a palavra de Deus diz que Jesus, os evangelhos vai dizer que Jesus crescia em graça e em conhecimento. Não há possibilidade de você crer naquilo que você até citou Agostinho aí, quando ele fala que você precisa crer, né, para entender. E para entender,
você precisa conhecer. Se você não ter a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, para que você possa adquirir ali conhecimento, jamais você vai poder ter essa cura através da palavra. Perfeitamente. O apóstolo Paulo fala que nós temos que não nos conformar com este mundo, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação de vossa mente, né? Para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não creio, a verdade, nós temos que nos embasar na palavra de Deus, porque tem muita coisa que a gente crê que na verdade nos engana, né? Sim. Isso é um fato. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é verdadeira, ela é fiel, né? Para nos dar uma vida de cura. De cura. E quando eu falo na questão da cura, eu sempre me refiro, até eu falei com o senhor, sobre a totalidade do homem, né? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão corpo, alma, espírito, espírito, alma e corpo, sou corpo. Estou falando na totalidade do homem. O homem como um ser, né? É por isso que Deus ele é conhecido também nos seus nomes, Jeová Rafá, né? O Senhor que sara. O Senhor que sara. O Senhor que sara, né? Ele tem esse nome exatamente porque é uma designação, né? Que pode dizer no subtítulo de Deus, né? Um subtítulo exatamente porque ele é o Senhor que sara, é o Deus que sara. E nós observamos na Bíblia, na palavra, que Jesus, quando esteve na terra, diz que multidões iam atrás ele. Para quê? Para ser curados. Leprosos, eu estava até lendo um dia desse, os leprosos. Você sabia que a lepra naquela época não tinha outro meio de ser curado a não ser através da intervenção divina? Então as lepras na época, como se diz, só tinha cura através da intervenção divina. É por isso que quando Jesus, na verdade, curou aquele leproso, né? Ele curou aquele leproso, que ele perguntou: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo? Aí Jesus disse: quero. E ele é limpo. E ele adorou, ele é limpo. Aí tem um porém. Aí Jesus falou para ele: vai lá agora, te apresenta ao sacerdote, leva a oferta que Moisés determinou. Por que ele diz aquilo? Porque os sacerdotes, a culpa sacerdotal, ia saber que só quem tinha curado aquele homem só poderia ser através de uma intervenção divina. E quem foi que curou ele? Jesus. Então aquilo causou o quê? Um espanto muito grande. Então o que nós entendemos, pastor, que eu observo nisso tudo, é que quando nós estamos nos referindo sobre a cura pela palavra, tudo aquilo que era proferido pela palavra de Jesus, tudo aquilo que era proferido pela palavra dos profetas, né? Na verdade, eles vinham recheado que de cura. E quando eu falo cura, eu falo na questão da cura o psique, a cura física, né? O psique é questão emocional. Porque se você for analisar, olha só que coisa interessante, a gente não para pensar um pouco. Existe a ciência que é muito louvável, que é a psicologia. Muito louvável a psicologia, né? É por isso que fala psicologia, né? O que é psico no grego? Não é alma? Alma. Estudo Da alma. da alma. Aí eu pergunto, irmão, para entender a alma do homem, lá no âmago mesmo, só o Espírito Santo lá em Hebreus 4:12, entendeu? Porque ninguém entende a alma de ninguém. Essa intensidade, essa profundidade, né? Então, a palavra de Deus tem um negócio bem interessante, pastores, que eu acho interessante. Deixa eu tomar um pouquinho do tempo aqui. Que eu creio que você, primeiramente, você tem que crer. Eu concordo sim com o Agostinho, né? Tem que crer para poder entender todo o processo de Deus. Porque Deus, o infinito, ele jamais vai se fazer entender por completo para o homem. É nós que vamos entendê-lo de forma. Por quê? Porque é muito difícil entender Deus. É difícil. Então, qual é a melhor forma de nós entendermos a Deus em tudo? Eu creio, olha só, parece um absurdo, mas eu creio que uma pessoa que é cometida de uma certa enfermidade, né, e que toma alguns medicamentos, ele ali é um processo de cura. Sabe por quê, pastor Fabiano? Tipo, eu vou usar a minha própria pessoa. Eu tomo remédio. O senhor toma remédio? Toma. Toma remédio? Eu tomo remédio para quê?
A hipertensão, não tem problema em dizer isso. Tem problema de hipotiroidismo? Tenho. Mas eu já entendi isso, que quando tomamos remédio, sou consultado pelos médicos, tudo isso já é o quê? Uma intervenção divina, uma intervenção de Deus. É tanto que tem um médico da Idade Média que chama Ambroise Paré. Foi um dos maiores cirurgiões da Idade Média, um francês. Ele dizia um negócio bem interessante. Olha o que ele diz assim, ó. Eu que ponho as ataduras, entendeu? Mas quem traz a cura é Deus. Você está entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas estão ainda num dilema muito grande com a questão da cura. Poxa, se eu tomo remédio, tomo isso e Deus não me cura, será porque eu não tenho fé? Não, meu, não é isso não. Deus trabalha nesse processo com você. E você é curado através desse processo. Deixa Deus tirar tudo de você e te deixar são, bom. Irmão, Deus sabe todas as coisas. Então, o processo de cura, nós temos que ter o quê? Discernimento e clareza. Porque senão causa uma confusão muito grande em nossas mentes. É interessante quando você fala sobre essa questão, porque quando você entra só no âmbito religioso e você esquece de ver a vida espiritual em um âmbito maior, a gente acaba eliminando justamente a capacidade, né, e a condição que Deus dá a alguns homens de realmente trazer a cura necessária a todos nós. Né? Isso é uma coisa tão interessante que, para você ver, ó, algumas pessoas, igual a gente está na lida como pastor, ele chega, pastor, ore por mim, que eu vou estar fazendo uma cirurgia dos olhos. Perfeito. Ou seja, há uma soma de você orar por ele, para que Deus possa encaminhar e direcionar a vida do profissional, não é? Para que seja bem sucedido a cirurgia aos olhos de uma pessoa. E quando isso acontece, a pessoa está sendo curada, porque ela volta a enxergar perfeitamente, dentro da condição, é claro, da limitação da sua idade, ou observando, é claro, a gravidade do seu problema. Olha que coisa mais interessante. Eu trabalho no hospital. Eu nunca falei isso aqui, eu trabalho no Hospital das Clínicas da Universidade Federal. E eu sempre visito, né, as clínicas médicas, as UTIs, as clínicas cirúrgicas. Eu vou lá, até como um capelão, disfarçado, desculpa a expressão, porque eu não tenho assim autorização, mas já que eu trabalho lá, tenho acesso a isso. O que eu tenho ouvido de testemunhos, sabe, tremendo, alguns que os médicos, entendeu, vão lá, dão o tratamento certo, trata o problema do câncer, trata o problema da diabetes, trata o problema da esquizofrenia, trata o problema... Sabe o que eles falam? Graças a Deus, Deus usou muito esse médico. Gente, então, Deus, a nossa visão é muito micro para Deus, quando nós referimos de cura, só na questão de um culto de cura e libertação, né? Só o conceito parece que mais místico, né? Exatamente. Eu não estou dizendo que Deus não faz, Deus cura tudo, e Ele está no domínio de todos, Ele usa todos para trazer essa cura para nós. E outra vez o quê? Quem conhece a palavra sabe que Ele está usando as pessoas. Exatamente. E é mediante a fé, né? Tanto daquela pessoa que está recebendo, que eu acredito que é muito mais, depende da pessoa que está recebendo, e da pessoa que também que ora. Porque tem muitas pessoas, e eu acredito piamente nisso, que tem esse dom de curar. Sim, até porque a palavra de Deus, nesse sentido, ela é específica. Né? Ela deu dons de cura para algumas pessoas. Só que através da palavra de Deus. A cura, ela vem mediante crer. Não podemos esquecer disso em nenhum momento. Não existe nada que se pode comparar ao poder de Deus, mediante aquilo que nós cremos que a palavra de Deus que está falando. Como o pastor Edmar até citou, Marcos 16. Ali, o escritor sagrado, né, vai dizer o seguinte, que estes sinais seguirão aqueles que crerem. Sem crer é impossível. Aliás, sem crer é até impossível agradar a Deus, né? Então a cura, ela vem mediante isso. É muito importante que nós possamos entender isso. Agora, quando nós falamos, e aí o pastor Marcel abordou uma temática interessante sobre a questão da alma. Muitas pessoas, elas estão doentes lá na alma, né, no psique dela. Inclusive, eu gosto de mencionar em algumas mensagens que eu já preguei sobre a questão das doenças psicossomáticas, de pessoas que a enfermidade muitas vezes está lá no psique dela e não necessariamente no corpo, mas que isso acaba sendo traduzido para o corpo para poder trazer ali uma enfermidade, muitas vezes
vezes o que precisa ser tratado é a mente da pessoa, é a forma dela pensar, e a palavra de Deus tem todos os subsídios necessários para que você possa entender, compreender aquilo que vai trazer bem para a sua alma. Paulo é muito enfático em suas palavras, ele vai falar em Filipenses capítulo 4, que quando nós lançamos as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas ansiedades no Senhor, meditando e crendo nessa palavra, uma paz que excede todo entendimento, guarda o nosso coração, guarda todos os nossos sentimentos. E é isso que Deus tem para a nossa vida. Eu tenho certeza que quando você crê na palavra de Deus, a cura virá. Nosso tempo acabou, né? Mas nós queremos deixar aqui em outro momento, nós vamos abordar de volta esse assunto, e eu sei que a palavra de Deus vai falar com você. Quero agradecer aqui de coração, pastor Edmar, pastor Marcel, por esse momento aqui conosco. Deus possa abençoar a vida de vocês. Pastor Marcel, fazer suas considerações. Obrigado, pastor Fabiano, mais uma vez, sou grato. Eu quero mandar um abraço também a todos que estão nos assistindo, né? Que tiram o seu tempinho para nos assistir. E também a igreja também, que eu estive agora semana passada lá no Japão. Eles gostam de nos assistir, né? Tenho sempre compartilhado, né? Tenho mandado eles assistir lá no YouTube. E a todos lá, a missionária Liliane, né? Que é uma igreja lá no Japão, também uma igreja muito lá em Ogaki, uma igreja abençoadíssima. Sou grato pelo que ela fez na minha vida lá. E aí também a todos que estão sempre torcendo pela gente, né? Orando pela gente, né? Amém. Pastor Edmar. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, discutindo sobre esses assuntos, trazendo essas temáticas que são muito importantes, acredito que esclarecedoras, tanto para os nossos ouvintes, quanto para nós também. Um abraço à minha esposa, a pastora Rosane, Vinícius e a Giovana, e a igreja que nós estamos ali assistindo, à frente dela ali, que é a igreja da Vila Alzira. Deus abençoe e obrigado. Amém. Deus abençoe e até o nosso programa, A Igreja Quer Saber.